Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 9 de maio de 2017, na véspera do depoimento de Lula a Sérgio Moro. E o pedido de adiamento foi negado. Foi negado aqui no Tribunal da Quarta Região, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Mesmo tempo que Dilma Rousseff entrou com um outro pedido, na verdade dois pedidos, né? Duas alegações, não em relação a Lula, né? O pedido de Lula foi negado. A questão que o juiz verificou, vamos adiar porque a gente não consegue avaliar todos os documentos. Olha, não procede, não tem condições de... Porque parou tudo, parou todos os processos, todas as situações, especificamente para tratar desta questão devido à importância do fato dele ser um ex-presidente duas vezes pelo Brasil, né? Duas vezes ex-presidente do Brasil. Então não se pode ficar parando a justiça de um estado inteiro, de uma região inteira, do país inteiro. Não se pode parar o país toda hora que for fazer alguma coisa para o Lula e ele pegar e fazer dessa maneira. E ainda mais, eu quero que seja a distância a questão. Não, vai ter que vir aqui, vai ter que encarar o Sérgio Moro. Esse embate frente a frente, Lula diz que ia a hora que fosse chamado, isso e aquilo, mas na hora que foi chamado, pegou e todas as vezes que foi chamado realmente ficou com medinho e não quis ir, né? Amarelou, literalmente, ele amarelou, e por isso eu estou de amarelo hoje aqui, inclusive. Lula amarelou, né? E a ideia agora eles não, vão enfrentar, vamos encarar, vamos ver, um frente ao outro, né? Quem não deve não teme, né, senhor Lula? Quem não deve não teme. E aí o que tem de novidade em relação a essa situação? Ou seja, ele vai ser obrigado a ir, né? E o Sérgio Moro pegou e chegou na televisão, em depoimento, para a imprensa, né, assim, disse: olha, gente, dificilmente Lula vai ser preso. E o próprio Sérgio Moro diz: dificilmente ele vai ser preso, né? Porque não é o local, não é a hora para se fazer esse tipo de coisa aqui, né? Isso aqui primeiro ele vai fazer o depoimento, aí vai fazer eu vou fazer a avaliação, análise, a gente vai fazer uma série de levantamentos e tudo, e aí depois disso é que pode acontecer ou não a prisão dele. O próprio Sérgio Moro disse isso em depoimento recente agora, hoje, né? Então o pessoal do PT, e tem gente inclusive dizendo, Molusco 2018, Lula 2018, e quem não gostar que morra. E os caras estão nos meus posts, as coisas que eu sou obrigado a deletar muita coisa que tem no meu perfil aqui, denunciar o site, né? E ao mesmo tempo ir bloqueando e deletando gente, tirando gente do meu contato. Eu sofro todos os dias ameaça por causa desse pessoal que está radical. Ou tu pensa como eles ou tu não pensa, né? Ou tu acredita no Lula ou tu não serve para viver. Essa turma que quer voltar ao poder, imagina só que turma que era, né? E aí a gente vê isso em todos os sites, em todos os lugares onde falam alguma coisa, falou que o Lula é feio, deu pra bola, né? Que o Lula tem cara de gnomo, que tem um dedinho a menos, o que é verdade, que é um pingus, qualquer outra coisa. Os caras pegam e ficam loucos da vida, eles querem matar o cara, só porque a gente tá falando a realidade. Porque Lula não roubou nada. Cara, e as obras de arte lá do Palácio? Aquilo não pertencia a ele. Aquilo, só por aquilo já daria prisão. Olha, tirar uma caneta de algum lugar já não é correto. Agora te imagina tirar obras de arte. Lula nem é cristão, cara. O que ele tinha que ter um Cristo de
uma obra de arte de Jesus Cristo lá, né? Então nem cristão ele é, ele nem acredita em Deus, ele é comunista. Por que ele vai querer uma obra de arte dessa? A troco de quê? Só para dizer que pode, para dizer que tem, que ele pegou, tirou de lá, é isso? Então, pô, não tem finalidade. Ele não acredita nisso. A ideologia dele, ou ele não é comunista, ou ele não é cristão, porque ter as duas filosofias não pode. Né? Se ele é socialista, comunista, não sei assim, se ele defende mesmo essa bandeira, ele não pode, porque uma coisa é contrária à outra. São as filosofias antagônicas. E aí como é que ele pode ter essa obra? A troco de quê? Para quê? Então essa situação aí diz, não, vou pegar, vou levar para casa. Só tu vai ter que devolver, porque isso não te pertence. E aí não roubou. Pegou uma coisa que não pertencia a ele, que não era direito dele. E isso com todos os assessores dele para poder dizer para ele, olha, senhor presidente, o senhor está há 2 mandatos no poder, o senhor já deveria saber, isso não é seu, isso é do Estado. E aí ele não roubou. Não roubou. Né? E isso é uma das situações, e quem dirá as outras, porque existem todas as outras que estão sendo envolvidas aí. Agora, a Dilma Rousseff pegou e entrou com uma ação, né, um pedido, dizendo que não quer as questões sendo consideradas dos marqueteiros na campanha dela. Ela quer desqualificar os depoimentos dos marqueteiros que estão apontando as irregularidades da campanha dela. Bom, se desconsiderou toda a tese em si, né? Só que não vai ser desconsiderado, porque afinal de contas a delação é exatamente provando, mostrando porque são as pessoas que organizaram a campanha dela. E aí se desconsiderar, acabou a discussão, não tem mais nada. Mas por que vai desconsiderar? A troco de que desconsiderar? Se exatamente eles que fizeram o trabalho todo para ela. Então, se eles estão falando o negócio, não podem ser desconsiderados. Né? No mínimo tem que ter relevância e observação sobre o que eles estão falando. E se tiver documentos que comprovem o que eles estão falando, né? Porque eles estão falando, mas também tem que ter documentos que comprovem o que eles estão falando. Agora, se eles dizem, vamos desconsiderar tudo que eles estão falando, que não tem nenhum sentido. Se tiver documento que comprove aquilo, não pode ser desconsiderado. Aí tem uma coisa que a defesa de Dilma Rousseff está falando, que muda todo o cenário atual. E isso sim pode ser considerado. Que ela pegou e disse assim, não pode ser separada a chapa Dilma-Temer, e é a alegação que o Temer quer separar, olha, a campanha de presidente da República, a campanha de vice-presidente da República são campanhas diferentes. Aí ele disse, tá, não é, porque a pessoa que fazia a arrecadação de campanha para as campanhas era do PT. Tanto para a campanha do PT quanto para a campanha do vice, que é do PMDB. A pessoa que organizava essa questão era o mesmo. E aí, como é que pode separar? E aí fica complicado, fica bem difícil a tese essa, né? Porque o que acontece? Acaba comprometendo necessariamente também o PMDB. E isso pode fazer com que haja queda do governo do Michel Temer, que possa se caçar a chapa de Dilma Rousseff e for considerado que essa situação é as duas ao mesmo tempo, isso pode derrubar também Michel Temer. Isso vai depender exclusivamente da análise que vai ser feita no Tribunal Superior Eleitoral, do senhor Gilmar Mendes. Então, se caçar a chapa de Dilma Rousseff, caça a chapa também do PMDB. E Gilmar Mendes vai fazer isso? Ele fará isso?
ele, Gilmar Mendes, que está exatamente sendo questionado sobre a sua conduta e que pode tudo acabar, ele não pode acabar inclusive perdendo o seu mandato de... nesse primeiro momento não é o mandato de juiz que está sendo considerado. É a questão assim, ele está sendo impedido de agir como juiz. E aí tudo que ele está sendo, que ele está avaliando, isso assim, pode acabar sendo desconsiderado. Porque ele deveria se considerar impedido, uma vez que a esposa dele trabalha no escritório que trabalha com a questão do Eike Batista. E aí ele deveria ter se considerado impedido para poder fazer o julgamento da questão. Não se considerou. E aí o que acontece? Acaba comprometendo toda a postura dele. Então tudo que ele está avaliando pode ser desconsiderado, uma vez que ele está agindo errado como juiz. E aí quem está julgando isso o pessoal da... Como é que é? E aí quem vai julgar isso é o Rodrigo Janot, né? E ele, apesar disso, ele vai dizer assim, não, eu não sou impedido disso aqui. Ele vai tentar se defender. O que acontece é que vai acabar sendo colocado isso na mão da presidente do Supremo Tribunal Federal. E eles vão ser obrigados a julgar essa questão entre os pares. E o que vai acontecer? Pela necessidade de uma postura nesse aspecto, ele tende a ser derrotado, ele tende a ser vencido nesse aspecto. Porque é uma questão técnica, essa questão técnica é simples, ele deveria se declarar impedido, isso é lógica pura e simples, entendeu? O Rodrigo Janot não tem muita opção, ele tem a necessidade, conforme a lei, de fazer essa parte. E aí, ele se declarando, ele sendo impedido, né? Uma coisa é ele ser impedido de trabalhar e outra coisa é sofrer o impeachment. O impeachment é um outro processo, ele está... No momento que ele declarou, foi declarado que ele está impedido, se ele cometeu o ilícito, ele pode ser responsabilizado criminalmente por essa ação, e isso pode promover o impedimento, além do impedimento dele, da função, pode promover também o impeachment dele, que é o afastamento definitivo dele, tá? E aí ele pode... parar de atrapalhar as questões legais em relação ao Tribunal Superior Eleitoral e ao STF. Ele pode ser cassado literalmente. Pode acontecer.
O caso facilita nessa questão em relação ao julgamento da chapa Dilma Temer. Né? Aí o que acontece? Vai ser julgado a chapa Dilma Temer. Uma coisa é ser julgado com o Gilmar Mendes, que se fizer o julgamento antes do seu afastamento, do seu impedimento, pode ser, retirar, considerar também o PMDB como responsável, como represália dessa questão. E pode acontecer também que ele, porque aí o que acontece, entra algum outro juiz no lugar dele, que vai considerar a separação da chapa Dilma Temer. A tendência é, apesar do pedido de Dilma Rousseff, a tendência é que seja separada essas questões. E daí entrar a necessidade de entrar um outro juiz para que seja ligado ao PMDB, para que facilite a manutenção do PMDB até o final do mandato e com isso separar as chapas nesse aspecto. Então a tendência é que haja aí um tipo de acordo para que o PMDB permaneça e vá até o final do governo. Porque interessa ao PT levar o PMDB junto com eles. Destruir, não, se ele for destruído, que seja levado o PMDB junto, ou seja, é uma forma de punir aqueles que deveriam ter ficado do lado deles até o final. Essa é a linha de raciocínio deles. E eles estão tentando isso, né? Mas aí entra a questão da questão, voltando à questão do Lula, tá? O Lula, ele está tentando fazer uma vingança aos inimigos, aos adversários. E ele está com medo, ele está agindo como um animal acuado. Então o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer com que haja um grupo de ações e posturas que façam coação ou pressão política através do aparelhamento de Estado que ele tinha feito. Ele está tentando forçar uma postura induzir ao erro o governo e os aparelhos de Estado. Então ele está tentando mostrar que ele ainda tem força, que ele ainda tem poder. Né? E aí está tentando mover céus e terras para isso neste momento. Ele está conseguindo? Não está conseguindo. Né? E eles assim, por que ele está agindo dessa maneira? Porque ele está temendo ser preso. Mas gente, ele não... Se o próprio Sérgio Moro disse que ele não vai ser preso, por que ele tem medo de ser preso? Porque existe uma condição, e eu estou reafirmando o que eu disse no meu vídeo anterior. No meu vídeo anterior eu disse que Lula poderia ser preso. Existe uma condição que prende Lula, tá? Que é o desacato à autoridade. Então, se em algum momento ele pode se recusar a responder alguma coisa, ele pode não falar nada, ele pode ficar calado. Isso não é muito bom para ele. E ele não tem, ele tem dificuldade de ficar quieto porque ele se acha acima do bem e do mal, ele se acha acima de todos. E o Sérgio Moro é esperto, inteligente, é uma pessoa articulada, ele sabe como lidar com marginais, marginal aquele que age à margem da lei, né, com criminosos, né, assim. E ele já está com um certo traquejo em relação a todo esse pessoal que é ligado a Lula e ao PT. Então ele já sabe como lidar com essa situação toda. E o Lula sabe disso, né? Tanto que o Lula tentou o primeiro depoimento frente a frente com o Sérgio Moro. Até então foi só via virtual, coisa assim. E aí o que ele tá com medo? Ele está com medo de não conseguir se segurar e falar alguma coisa que obrigue o Sérgio Moro, né, a prendê-lo realmente. E aí ele não vai ter muita escolha, o próprio Sérgio Moro vai ser obrigado, diz, olha, o senhor me desacatou um juiz federal, uma autoridade, vai ficar gravado, vai ficar comprovado, e diante disso ele vai ter as ferramentas necessárias para botar Lula na cadeia. E aí Lula sai de lá para a cadeia. É a única condição. Se não, ele sai de lá,
né? De qualquer maneira, o fato dele colocar Lula suando na cadeira amanhã, que ele vai ficar suando, vai passar mal, vai ter mal-estar, vai ter isso, vai ter aquilo, pode não acontecer nada, mas eu acho meio difícil, porque Lula vai ficar frente a frente com Sérgio Moro. Então ele vai ficar intranquilo. Se não tivesse intranquilo, não tinha feito tudo isso até para impedir esse processo. Simplesmente levantava, ia lá, dava o depoimento e saía. Quem não deve, não teme. Eu vou reafirmar isso. Tá? Aí o que acontece? Sai dali, tá? Volta para casa, passa um pouco tempo e, segundo o que consta, Sérgio Moro pretende acelerar o processo agora, porque depois do depoimento do Lula não tem muito mais o que fazer. Tem as testemunhas que estão arroladas pelo Lula, né, que tem que ser ouvidas, né, assim, mas ele pode dar um ligeirão com a equipe dele e acelerar o processo e acabou essa situação. Aí o que ele faz? Ele já dá entrada na questão. E até o final deste, acredito que até metade deste ano pode ser que Lula já esteja preso. Se não for amanhã, até metade deste ano pode ser que Lula já esteja preso. Aí eu disse, tá, mas até a metade do ano ainda, Antônio, assim, e olha, e pode ser um prazo curto. Pode ser um prazo curto. Não necessariamente vai ser amanhã, né? Mas amanhã existe a possibilidade. Como eu disse no vídeo anterior, existia a possibilidade de ser preso, mas a tendência é que não seja. E a única forma dele ser preso realmente amanhã é através de um desacato à autoridade, né? Mas é claro que existe uma série de fatores que favorecem a prisão de Luiz Inácio. E entre esses fatores são as questões de documentos. Se não houvessem documentos comprovando a prisão dele, a necessidade da prisão dele, se não houvessem artigos, se não houvessem leis que comprovassem essa situação, ele não seria nem réu, gente. Ele não seria nem réu. Essa história de dizer assim, a teoria da conspiração, Lula é um santo, tem que ser canonizado. Gente, ele a princípio é um ser humano. Na pior das hipóteses, ele é um ser humano. Nem que fosse por falha, ele poderia cometer falhas, enganos, coisas, posturas, e que poderia comprometer ele de alguma forma. Ele não é Deus. Por mais que ele ache que seja, ele não é Deus. Ele pode ter cometido erros, pode ter cometido falhas. Ah, mas foram falhas. Ele não quis reconhecer, não quis assumir. Ele teve soberba. Ele está jogando as pessoas, induzindo as pessoas a acreditar que ele é 100% inocente. Ou porque ele acredita nisso, né? Ou porque ele quer que você acredite nisso. Agora, daí a promover uma ação de violência e induzir o erro. O próprio juiz, o juiz está indo para os meios de comunicação dizendo, gente, eu não vou prender o cara, eu só quero falar com ele, eu não vou prender ele, eu só quero falar com ele. E o pessoal ameaçando o juiz de morte, ameaçando quem fala sobre o Lula de morte, ameaçando todos de morte ou de violência, querendo briga, querendo guerra civil, querendo cometer tumulto, promover tumulto em todo o país, só porque o cara vai testemunhar. Mas que cidadão é esse, que indivíduo é esse, que está acima da lei, acima da ordem, acima de tudo e de todos? Não existe ninguém acima da lei. Ninguém. Nem Lula. Ninguém. Nem eu. Ninguém. Não existe um ser humano acima da lei. Se a justiça está dizendo que ele tem que dar depoimento, ele tem que dar depoimento. Então que tipo de pessoa não pode dar depoimento? Só ditador. Ditador não pode dar depoimento. Só. E aí, porque os correligionários, aquilo já não é mais nem discípulo, aquilo já é que a coisa é messiânica, né? Já deixou de ser, aquilo aí é um escravo, ele é um escravo, a mente dele já está limpa, é um zumbi. A pessoa não pensa mais, não raciocina mais. Lula é tudo.
É como se fosse Deus na terra para essas pessoas. É mais que Deus. É algo absurdo. Essa realidade para essas pessoas, em alguns aspectos, chega a dar pena das pessoas. Em outros, a gente fica sem ter reação, saber o que falar para essas pessoas, o que dizer para essas pessoas. Porque muitas delas se tornam criminosas induzidas pela postura de um outro criminoso. Elas foram estimuladas, um lado da mente delas foi travado na violência para que elas se tornem esse tipo de postura. Então uma pessoa que deveria que tinha todas as condições para dar um bom exemplo, porque ele veio de condições humildes, veio de lugares que deveriam dar bom exemplo para as pessoas deveriam perceber assim, olha, ele saiu do nada, ele saiu de lugar algum e conseguiu se tornar alguém, se tornou algo importante, algo que fosse uma referência para todos. Ele poderia mostrar que qualquer um poderia chegar lá e ser um exemplo de democracia. O que ele foi ao invés disso? Ele foi um exemplo do que não se deve fazer. E ele desqualificou todos aqueles humildes que teriam chance, por meritocracia, por mérito, de vencer na vida, chegar onde deveria chegar. Que qualquer um poderia chegar, que o nosso país era democrático e plural e que qualquer um poderia chegar na presidência do Brasil e ser presidente do Brasil. Depois Dilma, uma mulher, a mesma coisa, do mesmo modo, o mesmo sentido, a mesma lógica. E esses dois traíram os pobres e traíram as pessoas humildes que tinham uma esperança que qualquer um poderia chegar lá. Qualquer um, qualquer pessoa. Agora não é mais assim. Agora, para tu chegar daqui para diante, para tu chegar na presidência do Brasil, só se tu for o melhor. Só se tu for o melhor, só se tu for o mais qualificado. Porque as pessoas sem qualificação nunca mais elas vão ser vistas com a mesma observação. As pessoas vão ver que aquelas pessoas sem qualificação, sem mérito, sem condição, essas pessoas humildes, podiam ter chegado lá de qualquer maneira, elas são futuramente Lulas e Dilmas. Pessoas que não estavam prontas para chegar lá e ao mesmo tempo, quando chegaram, fizeram o que fizeram. Ou você tem qualidade para chegar nesse cargo, ou você não deve nem estar no cargo. Ou você tem função, capacidade para estar lá, ou você não merece estar lá. E isso foi o que o Lula fez. Ele desqualificou todas essas pessoas. Ele desqualificou todos os brasileiros humildes. Ele não representou os trabalhadores, ele não representou as pessoas humildes. Ele simplesmente abusou de tudo aquilo que ele representava. Ele traiu o povo brasileiro. E aí esse povo está querendo... Muita gente ainda não entendeu isso ainda. Pessoas com baixa escolaridade, eles ainda não entenderam isso. Que foram traídos pelo Lula, que foram enganados pelo Lula, e que o Lula ainda continua enganando eles, dizendo que ele é honesto e que ele não fez nada de errado. No mínimo, ele traiu vocês. Na melhor das hipóteses, ele traiu vocês. Digamos que ele não tenha cometido crime nenhum, ele traiu vocês, ele enganou vocês, pela postura que ele tomou, porque ele deveria ter tomado uma outra conduta. Ele não pode representar nunca mais vocês por conta disso. Porque ele traiu, ele enganou vocês. Ele traiu a esquerda, ele traiu a direita, ele traiu o Brasil. Ele traiu tudo. Tudo aquilo que ele dizia acreditar. É só pegar, verificar frases dele num momento e frases dele em outro momento. Ele trai a si mesmo. Ele mente para ele mesmo. Ele acredita nas próprias mentiras. Ele fala o que quiser e vocês acreditam. Ele não mantém uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Ele não é um Lula hoje e um Lula 10 anos atrás. O Lula de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é um Lula diferente de hoje.
E ele sempre vai mentir, porque para ele o que importa é ter poder, é ter controle sobre vocês. E aí esse cara vai estar de frente, esse mentiroso vai estar de frente a frente com uma pessoa que é paga pelo país para defender o país, para defender a justiça, e que está fazendo simplesmente o trabalho dela, que é o juiz Sérgio Moro, que muitos podem não gostar, por causa dos comentários do Lula e do PT, isso, aquilo, mas está fazendo a parte dele, está fazendo o trabalho dele, só o trabalho dele, mais nada. Né? E ele vai ter que encarar agora esse homem que está fazendo o seu próprio trabalho, que está sendo pago pelo país para fazer esse trabalho, e que faria com qualquer outra pessoa, como faz com qualquer outra pessoa, mas que agora é a vez do Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula. E aí o que acontece? Ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer, é o trabalho dele. Ele está sendo ameaçado. Estão dizendo disseram que tinha coisas envolvidas com da esposa do Sérgio Moro, com organizações não governamentais que estavam sendo levados a uma que elas estavam fazendo, que ela estava cometendo crime e isso, aquilo. Já desmentiram, foi uma questão de, o quê? 2, 3 dias, já desmentiram. Já mostraram que aquilo também foi outra mentira do PT, outra desculpa para tentar desacreditar a Lava Jato e o próprio Sérgio Moro. Então, e essas mentiras todas, e essas situações todas que são levantadas contra Sérgio Moro, contra a Operação Lava Jato, contra a Polícia Federal, contra o Ministério Público, que estão tentando desacreditar as entidades que lutam pela justiça. Né? Aí não desacreditam o juiz. Uma coisa é desacreditar o juiz que age errado, que age criminal, que é corrupto, e outra coisa é desacreditar a justiça. A justiça não pode ser desacreditada. O que pode ser desacreditado é o juiz, que é corrupto. A justiça tem que ser mantida. O juiz pode ser desacreditado, a conduta do juiz, o juiz pode ser desacreditado porque ele pode ser corrupto, ele pode corromper o sistema através da conduta dele. Tá? Então a gente não pode atacar a instituição, a gente tem que atacar a pessoa, o indivíduo que agiu, aparelhou ela ideologicamente para prejudicar o sistema. Isso a gente pode fazer. Porque no momento que tu ataca a entidade, tu está prejudicando o sistema, tu está rompendo com o sistema, aí tu está causando o caos, a desordem. E aí quem ganha com isso é um déspota, um ditador, entendeu? Então quem é que ganha com isso? É a própria esquerda, que tem formado ditadores. Tá? Então a gente não pode atacar a entidade, a gente tem que atacar os indivíduos que estão agindo errado dentro dessa entidade. Porque governo, gente, governo cai, mas o Estado tem que permanecer, senão a gente não vai ter estrutura para a gente poder manter toda a ordem. Como é que tu quer ter progresso se não tiver ordem? Qual é o lema da nossa bandeira? Ordem e progresso. Então vamos pensar antes de sair falando mal disso, daquilo, daquele outro. Vamos tirar os ministros do STF que estão comprometidos? Vamos. Mas acabar com o STF a gente não pode, porque é acabar com a justiça. A gente precisa qualificar o STF, modificar o STF. Não pode modificar todo ele de uma vez só, modifica uma parte agora, depois a gente muda a lei e alterna todo o STF. Mas neste momento a gente tem que fazer a coisa funcionar. O que pode ser feito agora para a gente resolver essa questão? Neste momento, de que modo a gente pode trabalhar? Qual é a forma mais rápida dentro da lei para a gente agir dessa maneira? Então é isso que a gente tem que pensar. Aí diz assim, o Antônio é ligado a isso, aquilo. Eu não sou ligado a nada, eu não tenho partido político mais nenhum, eu não trabalho para nenhuma entidade, eu estou fazendo um trabalho voluntário aqui. Não estou ganhando nada para isso, até
Até a monetização do YouTube estão me retirando. E eu estou continuando fazendo meu trabalho. Por quê? Porque é importante, alguém tem que fazer. Eu estou fazendo a minha parte. Entendeu? Então, a gente, quando o Sérgio Moro está ganhando para fazer essa parte dele. Ele está ganhando do governo dos impostos. Porque é a função dele. Eu estou fazendo de forma voluntária, eu não estou ganhando nada. Nada, nem de ninguém. Ninguém está me dizendo para eu fazer isso. Eu estou avaliando a situação sem ganhar um centavo. Por que as pessoas eventualmente me dão alguma homenagem, alguma coisa assim? Porque o meu trabalho eu faço porque eu faço. Ninguém pediu para eu fazer. Ninguém pediu para eu fazer esse tipo de coisa. Eu faço de metido, porque eu acredito. Quando a gente acredita num ideal, quando a gente tem uma causa, a gente faz as coisas. E por isso que eu entendo, pessoal, que eu não concordo. Como diria Montesquieu, eu posso não concordar com o que tu fala, mas eu defendo até o último momento o direito que tu tem de defender as tuas causas. Tu pode não concordar comigo, vocês podem não gostar de mim, é um direito que vocês têm. Só que tem que me respeitar, gente. Porque eu respeito vocês. Eu estou sendo técnico. Estou tentando ser técnico da melhor forma possível. Agora, porque eu estou dizendo que o cara cometeu o crime e vocês não querem aceitar, tudo bem, é o direito que vocês têm de não querer aceitar. Só vocês não podem agir da forma como estão agindo comigo e com as outras pessoas. Vocês não podem querer violência por conta disso. Ele ficou o PT ficou 3 governos e meio no poder. 4 mandatos. Quase 4 mandatos. E não queria sair de jeito maneira. E estava agindo de forma ilegal para se permanecer no poder. E ficou comprovado isso. Está sendo comprovado isso. Vocês podem não gostar, podem não concordar, mas não é legítimo e não é legal. Perde a legitimidade, perde a legalidade esse tipo de situação. E a gente está lutando para ter democracia, coisa que vocês podem não gostar, porque vocês queriam implantar um sistema de vocês. Só que a gente não queria mais. O povo não quer mais. O povo não estava mais satisfeito. Então agora vocês vão ter que aprender a ter humildade e reconhecer. E as pessoas que agiram errado têm que ser punidas. Porque é assim que funciona a lei. E a lei é para todos. Não tem uma lei especial para o Lula. E isso vai acontecer amanhã. Amanhã é o dia onde Lula vai começar a acordar para a realidade, onde ele vai botar o pé no chão e se dar conta: eu sou um ser humano, eu não sou Deus. Ele vai tomar um banho de realidade amanhã. E isso pode ser um choque para ele. Eu não sei como é que ele vai se comportar, isso, aquilo. Se ele agir, se ele perder as estribeiras, é a única forma dele sair de lá preso. Se ele perder as estribeiras, é a única forma dele sair lá preso. Se ele não perder as estribeiras, ele vai levar mais um pouco de tempo antes dele ser preso. Mas ele vai ser preso. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser preso. Só não sei se vai ser amanhã, provavelmente não. Né? A chance dele ser preso existe. Eu reafirmo o vídeo de ontem. Existe. Só não sei se vai ser amanhã. Muito provavelmente não. Até metade do ano, provavelmente. Porque o Sérgio Moro vai querer acelerar o processo. Tá? Então, até o final do mês que vem, né, de julho, provavelmente. É uma chance. Tá? Início de junho, né? Até o final do mês de junho. Início do mês de julho, talvez o mais tardar. Né? É a tendência. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.